JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um artista muralista, premiado no Peru, na Colômbia, famosíssimo na Índia, onde já morou, e para nosso orgulho é santista. Aliás, mais um que brilha lá fora. Tem obras também em vários murais em São Paulo e, apesar de ser aqui a sua terra natal, veio para fazer pela primeira vez a sua arte na fachada de uma loja na Rua Azevedo Sodré. Falo de Sérgio Cordeiro. Olha, que delícia, foi um prazer. Eu conheci você ontem, me encantei pelo teu trabalho e já convidei você para vir aqui. Sérgio, obrigada, querido. O que caracteriza a pintura mural? Tá, bom, antes de falar da pintura mural, a gente fala do grafite, que é a escola de hoje muitos artistas de rua, né? Tá. Então, a pintura mural em si, talvez tenha uma estética que preze muito pela questão artística da pintura, né? Sim. Então, a gente fala que é uma obra de arte mesmo, como se fosse um quadro numa dimensão gigante, assim. Às vezes é mais fácil de você falar mural, porque quando caracteriza em pinturas grandes e sempre com essa, talvez um conceito mais refinado, o apelo artístico é mais forte do que só o grafite. Sem dúvida, muitas cores. O que as cores representam para você? Olha, é curioso, assim, porque eu sempre gostei de desenhar desde pequeno, mas não gostava de colorir nada que eu fazia, assim. Então, por muitos anos foi só lápis, caneta, papel, assim. Quando eu fui começando a estudar, e a questão da Índia foi muito forte para mim na questão de cor, né? Você o tempo inteiro ser impactado com essas informações visuais do rosa forte, do azul, e aquilo começou a entrar no meu trabalho aos poucos, e daí uma vez que você começa a pegar o gosto e trabalhar a paleta de cor de uma forma que seja também sincera para você, aquelas cores ali, aí é meio que sem fim, sem limite, né? Explorar as cores. Que espetáculo, não. E nós vamos botar no ar as suas obras, que são realmente maravilhosas. E era isso que eu ia perguntar para você, e você já, de certa forma, começou a responder. Quando e como essa arte se manifestou em você? E eu completo perguntando, com quantos anos você foi para a Índia? Você morava aqui em Santos a essa altura? Porque você é santista, sua família é daqui, mas você já tinha ido para São Paulo. Já. Eu fui para São Paulo com 18 anos, daí eu fui fazer faculdade lá, me formei em design gráfico na Belas Artes, e só que como eu tinha que pagar meu aluguel, minha faculdade, tudo, eu trabalhava com algo que não tinha nada a ver com o que eu estava estudando, assim. Até que chegou um momento que eu quis fazer essa transição de, opa, peraí, se é isso que eu quero, trabalhar com design, eu preciso de uma mudança na minha vida. Foi onde entrou a Índia. Aí eu conheci a ESEC, que é uma ONG estudantil que promove intercâmbio, que você vai tanto para trabalhar dentro da sua área ou às vezes um trabalho voluntário, um trabalho social. E eu fui trabalhar na Índia com design, numa agência de design. Então era uma experiência de 6 meses, acabou virando quase 2 anos com muitas histórias, e onde eu comecei minha carreira de artista de rua. Uma experiência de vida maravilhosa. O que você trouxe, assim, como maior experiência de vida, que você trouxe na bagagem mesmo, para sempre? Olha, eu acho que a Índia me deu quase tudo, assim, hoje. Eu sou muito grato a ter começado a minha carreira lá, porque me deu a confiança de acreditar no meu trabalho e me deu possibilidades. A questão criativa foi super importante, os estímulos visuais que eu tinha lá, né, as barbas, os bigodes, os turbantes, os sares, era tudo muito estimulante para mim, viver aquilo lá. Eu adoro. E foi uma experiência também de aprender a conviver com o diferente, de você estar numa cultura totalmente diferente da sua. Sim. E ver que a vida se manifesta de inúmeras formas, não existe uma fórmula, assim, não é o que a gente acha que é certo, que é o certo no mundo, assim. Então foi aprender a conviver com a diferença. É verdade, porque são extremos lá, né? São extremos. Você vê muito luxo e você vê muita pobreza. O tempo inteiro. A alimentação, a comida tem que ter uma fase de adaptação. Sim. Mas é bárbaro, né? Eu sou apaixonada pela Índia, pelas coisas indianas. Agora sim,
porque o grafite, a arte de rua, ela é muito democrática, né? Sim, exatamente. Começa daí. Agora, por outro lado, como é que você faz para captar aquilo que exatamente as pessoas querem? Porque eu imagino, é uma obra enorme, você também faz telas. Quando você vai fazer uma tela, acredito eu que seja muito mais fácil você captar aquilo que a pessoa quer, a personalidade da pessoa. E nessa arte de rua, como isso funciona? Olha, por incrível que pareça, a tela é mais difícil para mim do que o grafite. Eu não acredito, porque que maravilha. O detalhe é muito menor. O grafite, ele te permite ser mais ágil, porque um detalhe que é desse tamanho numa tela, no grafite é assim, né? E o spray é um material que seca muito rápido. Então, às vezes, um erro de mudar uma cor, ajustar um detalhe, você consegue ir corrigindo mais fácil do que na tela. E a tela é muito mais íntimo, porque sou eu no meu estúdio, em silêncio, no meu ritmo. É meio que os olhos nos olhos do meu trabalho ali o tempo inteiro me instigando. Bom, talvez aqui... No grafite tem muitas variáveis que influenciam no resultado da obra, né? Às vezes eu acho que uma cor com a luz do sol não tá boa e tem a chuva que interrompeu e molhou uma tinta, eu tenho que usar outra. Pintar na rua tem essas variáveis que enriquecem o trabalho, assim. Às vezes o tema que eu não sei o que eu vou pintar, eu vejo uma senhora passando, putz, olha essa blusa dela, que legal, vou tentar fazer assim. Que interessante, era exatamente o contrário do que a gente imagina, né, quem vê de fora, sim, né? Quase sempre eu já tenho uma ideia do que eu vou pintar, seja na tela como no grafite, né? Há o espaço do improviso, mas eu já tenho uma linha de trabalho que eu gosto de fazer. Então isso me dá sempre um norte para quando eu vou começar qualquer coisa, seja na tela quanto no grafite. Entendi. E esse início, essa ideia é fruto apenas da sua criatividade? Muito estudo. Sempre. Estudo muito, busco sempre referências, tanto de cor, quanto de elementos, de plantas, de poses de mulher. Sempre estou estudando mão. O estudo é fundamental, assim, para sempre manter um nível alto, né? Sem dúvida. Eu soube que atualmente está morando em Cunha. Estou. Por que a escolha de Cunha? Você ama a natureza também? Também. Acho que foram vários fatores, assim. Eu e minha esposa, a gente já tinha uma vontade de sair de São Paulo há um tempo. Ela mais do que eu até. Acho que até ela me esperou alguns anos estar pronto. Vamos dizer assim. Sim. E no fim de 2016, eu fui fazer uma residência artística no Peru, né? Fiquei um mês lá pintando, participei de uma exposição. E eu fiz na selva peruana, na selva amazônica do Peru, assim. Então foi uma vida que eu ia dormir quando o sol se punha, acordava quando o sol nascia. Eu vivi de fato isso, de estar na natureza. E a nossa filha nasceu ano passado. E como nós dois somos de Santos, a gente não tem tanta raiz em São Paulo, e a gente é muito nômade, a gente viaja muito a trabalho, ela também é profissional liberal, terapeuta, a gente está sempre em trânsito. E a gente optou por criar a nossa filha num lugar que a natureza fosse exuberante, que ela pudesse crescer, sujar o pé na areia e... Mais tranquilo, enfim, né? E vocês estão certíssimos. Agora, você fez ali na Arcobaleno essa semana a fachada da loja, ali na Azevedo Sodré. Eu vi, ficou belíssima. Obrigado. Foi a primeira arte de rua que você fez aqui na cidade, apesar dessa cidade ser a sua? Acho que nesse modelo, sim. Eu tenho um grande amigo aqui de Santos, que é o Leandro Chesco, que é artista também, um dos melhores da Baixada para mim. Às vezes, quando eu venho encontrar ele, a gente, em vez de tomar um café, a gente vai pintar. Então, a gente vai escolhe um lugar na rua que não tem ninguém passando, a gente fica pintando, mas se divertindo, pondo papo em dia. Então, eu tenho alguns trabalhos que eu fiz com ele, que eu já fiz alguns em apartamentos em Santos também, tenho murais dentro de residências, mas com essa proposta de fachada para o público, assim,
assim que passa ali o dia inteiro para uma loja, como para Arcobaleno, foi a primeira vez. Muito bacana, mas está disposto a vir mais vezes, né? As portas da sua cidade estão abertas para você, com certeza. Agora, eu observo o seguinte, o grafite é muito mais valorizado e muito mais aceito em outros países do que no nosso. O nosso país tudo aqui é meio marginalizado, tudo é meio um pouco de preconceito, muito mais do que lá fora. Eu queria que você explicasse direitinho, para não haver dúvidas e até para orientação nossa, a diferença entre o grafiteiro, que é um trabalho esplêndido, e o pichador, que é totalmente proibido. Então, eu acho que hoje o Brasil já abriu bastante para arte de rua, para o grafite. Tanto que em São Paulo tem muito, onde eu morei quase mais de 10 anos, tem muito artista que vive disso, que trabalha com isso. A aceitação hoje em dia já é muito maior da arte de rua, está sendo trazido para o design de interior, para a decoração. Não acho que o Brasil seja tão assim, marginalize tanto, né? Eu que viajei um pouco para fora, tem países que é extremamente proibido na Europa, como tem países na América do Sul, que nem a Colômbia, que incentiva muito o grafite. Você vai para Bogotá, nas principais avenidas tem grafite em todos os lados, mas tem cidades que tem mais dificuldade, né? Aqui a gente tem São Paulo, Rio, que sempre estão na vanguarda das coisas, mas eu vejo cidades menores começando a se abrir para o grafite também. Então eu acho que está em transformação isso, assim. Ainda tem um julgamento em alguns lugares, ainda é uma coisa que está aos poucos sendo compreendida pela população, né? E a maior diferença se estabelece em que ponto exato? Do grafiteiro e do pichador? Para pichação, né? Então, é curioso, assim, porque tem muito grafiteiro que foi pichador, que começou com a pichação. Então, a pichação, ela tem toda a questão ilegal dela, do vandalismo, e que é um tema que existe, sim. Sim. Mas se você olha com um olhar, talvez tentando entender o porquê dessa manifestação, muitas vezes são pessoas que não têm voz e querem se expressar, se manifestar, quer ser ouvida, né? Vamos dizer assim. Então o cara vai lá, escreve o nome dele pela cidade, é um jeito dele se mostrar, eu existo na sociedade, eu sou esse. E daí tem essa questão do quem tem mais o nome espalhado, onde as pessoas conseguem, se um cara pichou aqui, quero pichar em cima do dele e tal. E eu vejo que é a escola de muito grafiteiro, assim, muito grafiteiro começou fazendo coisa ilegal, pichando o nome. Então, muitas vezes, não estou defendendo a pichação, mas estou dizendo que não dá para ter uma hipocrisia, porque tem muita gente que começou nessa escola, porque às vezes não picho, aí eu escrevo o meu nome lá, e se eu fizer uma letra mais grossa, aí se eu colocar um azul, daí o trabalho do cara vai transformando, assim, de repente ele está fazendo umas letras lindas, que dentro do grafite tem pessoas que só fazem letras. Sim. E o cara começa, vou estudar personagem, vou fazer um desenho. Se do limão eu fizer uma limonada, exato, se do que não pode eu fizer uma coisa então boa. Isso acontece muito, assim, eu já vim pela ilustração, eu peguei um outro caminho para entrar no grafite. Porque você tem um estudo profundo, você foi embora do Brasil, é outra história. Por isso que é tão democrático assim o grafite, arte de rua, que ele aceita todos. Você está pintando na rua, você tem que saber que é um lugar público, que você vai lidar com qualquer situação. Às vezes é polícia parando, às vezes você vai ser convidado para almoçar na casa daquela senhora que você está pintando a parede, tomar um café num boteco do lado. A vivência da rua, para mim, é o mais recompensador do grafite. Assim, com certeza. De quando a gente tá pintando em qualquer lugar. Eu posso viver um pouco uma realidade que não é a minha por alguns dias. Então eu pintei aqui na Arcobaleno, acompanhei o dia a dia da Doris, né, a movimentação da Azevedo e tal, já é uma realidade. Que é uma das principais ruas de Santos. Exato. Inclusive hoje é uma rua muito cotada. Exatamente. Assim como eu também na Índia já pintei em periferias lá que as pessoas nunca viram nada pintado na parede assim e ficavam Nós vamos botar no ar, eu quero passar, viu? Vamos deixar no ar umas obras tuas. Legal. Eu quero deixar no ar também, botar um GC de onde encontrar você o Facebook, Instagram, não sei o que você prefere. E eu quero saber de você. Você ganhou 2 prêmios, não foi isso?
Na verdade, ou em dois eu países? fiz um documentário de um projeto que eu fiz na Índia com a Embaixada Brasileira, em 2012, né? Que se chama Premiado. Brinda.doc. Como chama? Brinda.doc. Tá. Que é um documentário que era eu e um artista indiano pintando junto, temas que tinham a mesma importância cultural, tanto para o Brasil quanto para a Índia. Uhum. E esse documentário foi produzido só por mulheres, né? A diretora, a cinegrafista, a pós-produção. Então a gente passou em vários festivais na Índia com esse documentário, né? Sendo mencionado como, tanto pela questão de ser mulher, só mulher produzindo, quanto pelo tema, que era uma coisa inédita na época, né? Hoje a Índia já se tornou até uma referência de grafite, com um festival super famoso, super reconhecido mundialmente, mas lá em 2011, 2012, o nosso projeto foi um dos primeiros que começou a instigar a cena da arte de rua lá. Então eu me considero até um dos pioneiros nesse sentido, assim. Bárbaro. É um país que ao mesmo tempo tem tanta cor, né? Você pensa na Índia, você no seu imaginário já tem Brilhos tanta e cores, coisa, sem dúvida. mas o grafite ainda não era uma realidade para eles, assim. E hoje já faz parte, assim, nas grandes cidades lá do cenário urbano mesmo. Muito legal, você está de muito parabéns. Eu quero, para Agradeço. terminar, saber a palavra que conduz a sua vida. Uma palavra, né? Eu acho que a palavra é movimento. Isso mesmo. Movimento é o que resume. Acho que viver é movimento. Quando a gente está em movimento, a gente está conhecendo coisas novas, pessoas, lugares. Você está aceitando o diferente, convivendo com as diferenças, com o novo. E eu acho que isso, a estrada, viajar... Tudo, a sua arte é toda tudo. cheia de movimento, as cores que você usa têm movimento. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Sucesso, Sérgio. Tudo de bom para você, Obrigado, tá, querido? Por onde você andar. Agradeço demais. JB, eu acabo de conversar com este artista muralista de primeiríssima linha, deu uma aula aqui pra gente, Sérgio Cordeiro. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.